Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Júlia Andrade Viana e eu vou dar para vocês aqui uma aula inteira de discursivos do CESP. Na verdade, é praticamente uma aula inteira, porque eu vou explicar o que o CESP cobra mais, tanto na sua redação quanto nos seus estudos de caso. Essa aula que vocês estão assistindo, ela fica exatamente na nossa aula demonstrativa, uma modalidade de cursos, né, que agora a gente está empreendendo no ponto chamado Maratona do Ponto dos Concursos. O que significa essa maratona? Bom, a gente já faz isso para as provas objetivas, tá? Essa maratona nós fizemos pelo menos durante 8 anos, eu tinha turmas em Minas Gerais em que eu treinava com os alunos, né, toda semana língua portuguesa. A gente fazia provas, e a nossa ideia, assim, era eliminar praticamente a teoria e colocar o aluno dentro da realidade da prova, que eu acho que isso é o mais importante no concurso público. Quando você fala assim, eliminar toda a teoria, não é que você elimina toda a teoria, mas você faz escolhas. De que forma? Por exemplo, o que nos importava? Importava pegar exatamente as últimas provas que o CESP havia praticado, né, e treinar em cima dessas provas. A vantagem disso era o quê? O aluno ele começava a perceber que as provas tinham uma linguagem muito própria, que não é só você simplesmente, como é que eu vou explicar para você, você estudar a parte teórica e lá fazer prova isoladamente, não. Mas ele acabava aprendendo a pensar como nós, professores, pensamos a prova. Então você tirava o aluno daquele paradigma do estudo formal e jogava o aluno dentro da dinâmica, exatamente, da confecção de provas, a percepção de repetições, a percepção de uma linguagem que é própria daquela banca. Bom, assim como eu tenho uma linguagem própria, né, um vocabulário que você vai adquirindo do seu meio, lido muito com professores de língua portuguesa, então tenho o vocabulário do meu meio, lido muito com o pessoal da gastronomia, então tenho o vocabulário do meu meio. Se você está estudando para concurso, está estudando, por exemplo, para a Polícia Rodoviária Federal, então você tem uma série de elementos vocabulários que se repetem muito, não só na sua fala, mas também no seu plano de escrita. Assim como nós falantes, as bancas também têm as suas escolhas, tá? E é muito interessante quando a gente começa como eu falo, é como se você vivesse um idioma estrangeiro. Você começa a entrar naquele universo vocabular. Isso é uma coisa que o nosso subconsciente acaba filtrando pra gente, a gente começa a lidar com aquilo, e aquilo começa a se desenvolver com você, vamos dizer assim, semanalmente, com uma certa regularidade, naquele mesmo horário e tudo. Você vai aos poucos abandonando a necessidade de fazer muitos estudos em paralelo daquela disciplina, e aí você começa a compreender, não é? Que aquela rotina, essa coisa meio, como é que nós vamos falar, meio informal, tá vendo? Olha, tem o Bob tá latino lá embaixo, então você começa a lidar com aquilo no seu dia a dia, com essa linguagem de bancas, você passa a ter uma produtividade muito maior. Por quê? Porque chega na hora da prova, você você nota que a prova lhe transmitiu algo de familiar. Isso é tão importante. Eu vou falar discursivo daqui a pouquinho, tá? Mas eu quero falar também a ideia por trás disso. Isso é tão importante, por exemplo, que eu não esqueço um exemplo que me marcou muito. Teve um ex-aluno chamado Demi, ele fez o concurso para a Receita Federal, sem ser o último concurso, acho que foi o penúltimo, acho que foi isso. E eu lembro que ele treinava tanto provas do exame, tanto, que ele conta uma história, né? Contava, o Demi infelizmente faleceu. Ele contava uma história que é o seguinte, que no dia da prova dele, estava tendo uma obra numa rua, próximo ao local de prova, né? E fazia muito barulho. Então o pessoal da prova fez o quê? Deu protetor auricular para todo mundo. O dele ficou em cima da mesa, em cima da carteira dele. Ele não prestou atenção na existência desse protetor auricular, porque quando ele abriu a prova da ESAF, os enunciados lhe eram tão familiares, a forma de perguntar, a ordem, aquilo era tão familiar, que ele foi simplesmente resolvendo, né? E quando ele eu acabei a prova, e aí que ele se deu conta de que estava todo mundo ansioso por causa do barulho. Porque mesmo com o protetor auricular, aquele barulho era invencível.
pessoal muito nervoso, querendo cancelamento de prova, não sei o quê. E para ele era uma coisa que ele não passou por aquilo, porque lhe soou familiar. Então nós temos que ir em busca daquilo que nos é familiar para estudar. Porque chega um ponto que a gente não suporta. Aliás, quando a gente se torna adulto, a gente não suporta muito a repetição ou a novidade, na verdade, né? Você não suporta muito aquela coisa que não vão te dar um caminho, aquilo que não é muito objetivo não faz muito sentido, tá? Então, nesta aula de hoje, você vai ver que eu vou passar para você toda uma teoria sobre provas discursivas do CESP e você pode usar isso aí o resto do ano todo, tá certo? Essa aula que está aqui para você gratuitamente, ela também está como aula demonstrativa lá no nosso maratona de provas discursivas do CESP para carreiras policiais, PRF, PF, ABIN, né, que é a área de inteligência, policial legislativo. Ou seja, qual que é a nossa ideia no curso? É trabalhar não só com redação, mas também com estudo de caso para questões específicas, tá bom? E a nossa ideia é empreender uma prática. Bom, mas aí você me fala assim, mas por que você vai expor a teoria toda? Porque hoje, né, graças a Deus, graças a vocês também pela confiança, a gente já não tem necessidade de ficar escondendo a teoria, né? A gente quer cooperar para que não só nós possamos acertar, né? E também nossos colegas possam acertar, vocês possam acertar, né? Para que deixar as pessoas estudando de forma incorreta se a gente pode passar a correção, tá? Ou seja, a melhor forma de você ganhar campo no concurso público, tá bom? Júlia, eu não vou fazer PRF, nem PF, nem policial legislativo. Esse vídeo demonstrativo, ele me ajuda? Vou fazer TCU. Cara, claro que te ajuda demais da conta, tá? Inclusive tem exemplo seu no curso. Então, toda a teoria praticamente eu vou passar aqui. Mas o que o cara que vai matricular então vai fazer dentro do curso? Ele vai fazer prática, ter releitura da prova dele, descobrir estratégias de escrita, ter um apoio para conteúdo, né? O curso vai contar com a presença de professores convidados para poder falar sobre algumas disciplinas e tal. Bom, mas enfim, eu vou compartilhar com vocês a minha tela, porque eu vou começar a dar esta aula que tanto estou prometendo. Este curso aqui, gente, é de discursivas do CESP, tá bom? Então eu explico para vocês o que é esse maratona. Eu vou fazer aqui o compartilhamento da tela tão somente. Vamos lá. Perfeito, deu certo. Então é o seguinte, esse é um curso do ponto dos concursos, chamado Maratona CESP 2017, em que atuaremos como professores principais, né, eu, Júnior Andrade, eu sou Marco Antônio Macarrão. A gente vai, naturalmente, como eu disse para vocês, nós teremos professores convidados também, tá? Em determinados momentos que a gente julgar estratégicos. A ideia é o quê? É treinamento. Você precisa não só desenvolver redações do CESP, estudos de caso, mas você precisa treinar, tá? É um curso que dura cerca de 3 meses, nós chamamos de modalidade trimestral. As carreiras, no CESP não dá para eu explanar, por exemplo, na FCC eu posso colocar redação FCC e atingir vários concursos públicos. No CESP isso já não é possível, porque a discursiva do CESP, você precisa fechar em alguns grupos, tá? Tanto que é muito difícil. Esse é um curso, gente, com edição limitadíssima no ponto. Todo mundo que conhece ponto dos concursos sabe que o ponto dos concursos tem uma tradição enorme em provas discursivas, na área de PDF, com apoio em vídeo. Aqui é o contrário, aqui é vídeo com apoio em PDF, tá? E isso aqui é um material experimental, certo? Vamos dizer assim, o pessoal do curso, que é responsável pelo curso mesmo, nem autorizou isso ainda, a gente está fazendo como material experimental. E, naturalmente, nós temos um limite de vagas, tá? A ideia partiu para as carreiras policiais, em especial, por conta de um grupo de alunos que nos procurou, esse grupo de alunos do Rio de Janeiro, né, para quem estão assegurados parte dessas vagas, nos procurou para saber se a gente poderia fazer um projeto desse modo. Como a aula presencial é muito complicado para nós, então nós resolvemos fazer um projeto de aulas ao vivo, tá? Então, qual que é a nossa ideia? É mostrar semanalmente como desenvolver temas das provas de redação e estudos de caso do CESP e orientar os alunos quanto ao desenvolvimento de práticas de elaboração textual que atendam às exigências da banca. Muita gente acha que escrever é a mesma coisa para todas as bancas, não é verdade, tá? Por exemplo, eu vou explicar para vocês. Quando eu pego redação
Redação muda muito. Redação tô falando de conhecimentos gerais, tá bom? Então muda muito de uma banca para outra, tá? Eu vou até compartilhar aqui minha carinha, né? E tal, só para olhar no seu olho e falar isso com você. Redação, por exemplo, do CESP é uma dinâmica. Da Fundação Carlos Chagas é outra dinâmica completamente diferente. Da ESAF, outra dinâmica. Tá certo? Júnior da FGV, porque você vai fazer carreiras policiais. E a FGV? Gente, a FGV é tranquila. Dá para encaixar aqui. Sem problema nenhum. Numa das minhas palestras eu vou falar de FGV para você, não tem problema nenhum. FGV é difícil na prova objetiva, você pode ter certeza. É a banca que nas objetivas, assim, te tira a pele, tá? Agora, na discursiva é bem tranquilo, vou mostrar, não tem muito segredo não, tá bom? E aqui eu tô acompanhando meu material só para em termos de roteiro. Então, quer dizer, em termos de redação de conhecimentos gerais, o CESP é muito específico, o FCC é muito específico, a FGV tem o jeitinho dela, o CES Gran Rio tem seu jeitinho, o VUNESP também, por aí vai. Em termos de estudo de casos, questões específicas, aí a proposição é muito similar entre quase todas elas, tá? Isso é interessante, mesmo, por exemplo, que a Polícia Rodoviária Federal adora mudar de banca, né? Então, vamos dizer que a Polícia Rodoviária mudou e vai cair conhecimento específico. Quem vai ser a banca? Fundação Universa. Não tem problema, porque se for estudo de casos é muito similar. Júnior, e se acontecer de o concurso sair durante o treinamento? Como é que faz? A gente faz uma adaptação, não tem problema não. O curso, esses cursos de maratona são cursos dos professores, isso é interessante você saber. Não é um curso do ponto dos concursos, não é uma dinâmica do ponto dos concursos, é um curso dos professores. Então os professores disponibilizam materiais que eles têm, um PDF para vocês, eles podem colocar aulas extras, fica de acordo com a disponibilidade deles e com a necessidade do curso, tá? Então é uma coisa bem flexível, é uma relação professor-aluno muito forte. Então, quer dizer, como eu disse, né? Muita gente, até anotei que no material, muita gente se prepara muito para provas discursivas do CESP, mas encontra dificuldade de poder apresentar um texto claro, desenvolver seus argumentos com segurança. Então, gente, cada banca tem o seu modo de corrigir, cada banca tem o seu cacuete de correção. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? O que o nosso curso vai oferecer em termos de prática? Então, vamos lá. Você vai ter uma aula toda quarta-feira comigo, ou com o professor Marco Antônio Macarrão, às 8h30 da noite. Essa aula acontece ao vivo. Júnior, eu trabalho, como é que eu vou fazer essa aula ao vivo? Não tem problema, esse material é gravado, ele fica à sua disposição no curso para você assistir a este material quantas vezes você quiser. A única coisa que a gente não permite é o download, tá? Porque o sistema do ponto não permite de outros cursos, então a gente não tem como instaurar uma coisa nova. Então, mas está lá para você assistir a hora que você quiser. O preço, nem vale a pena você compartilhar, porque o preço, por exemplo, dessa discursiva, nessa discursiva está custando R$300, você pode estudar durante 3 meses por esse valor, como se você pagasse R$100 por mês, né? Você pode dividir de 12 vezes isso. Então, quer dizer, eu sou professora de português, né? A gente gosta de calculadora, professor de matemática, coisa horrorosa. Então, quer dizer, se você divide isso de 12 vezes, meu filho, você está pagando R$25 por mês por um curso discursivo, você não paga uma correção nesse valor. Então, quer dizer, não uma correção de qualidade nesse valor. Você pode pagar correções detalhadas. Quando eu falo correção de qualidade, eu estou falando de correção de pessoas que sabem o que o examinador exige. É isso que eu estou falando. Eu sou uma professora, por exemplo, que quando eu pego para corrigir, eu não sou de anotar muita coisa na redação do aluno. Eu anoto o que é problema. Porque encher a redação de anotações não te leva a lugar nenhum. Nenhum. Isso é comércio. Tá? Isso é comércio. Eu preciso te falar o que a sua banca exige, o que o seu examinador exige. Então, por exemplo, tem determinados erros, você vai ver nessa aula de hoje, tá? Depois você vai me dar razão. Que o examinador do CESP não é tão exigente, que se eu encher o seu texto daquelas anotações, eu não te levo a praticamente lugar nenhum com aquilo. Mas existem determinados erros, por exemplo, estes mesmos erros que de repente o CESP, de certo modo, despreza, a Fundação Carlos Chagas valoriza muito, então a anotação é diferente de um para outro, entendeu? É aí que está o ponto-chave da questão. Outra coisa, então quer dizer, essas aulas que vão acontecer todas as quartas-feiras, no horário das 20h30, e que você pode assistir depois, a seu tempo,
né? Elas são aulas para quê? Bom, eu tenho uma formação em teoria literária muito forte, assim, a teoria estuda discurso. Então, eu sempre faço isso mesmo com os meninos da Fundação Carlos Chagas. O que eu estudo? Todos os pensadores que eu estudei. Quase um curso de filosofia. Para quê? Para que você não fique escrevendo uma redação com o que você leu nas revistas semanais, na Veja, Isto É, Época. Tá? Você possa ter algum tipo de aprofundamento, algum tipo de uma previsão criativa para a sua ideia não ser do senso comum, tá bom? Embora o CESP, depois eu explico com mais calma, eu vou aliviar essa barra sua daqui a pouquinho. Então, quer dizer, eu entro nesse sentido. Aí vem a parte de estudos de caso, um pouco mais à frente. Então, nós vamos convidar um professor, certo, de penal, processo penal, para que ele possa discutir alguns temas que nós julgamos importantes. Né? Você vai falar, você não é professora de direito penal, processo penal, como é que você vai saber o tema que quer na prova? Calma, depois a gente conversa sobre isso, né? Mas você vai entender tudo ao final. Por que isso não é feito só para um professor de conhecimento específico? Por que depende muito da gente aqui que é dessa área, né? De língua portuguesa, diríamos. Enfim, mas daqui a pouquinho você vai encaixar, eu vou lembrar todos esses questionamentos, essas questões preliminares que eu apresentei para você. E, à medida que você vai fazendo as suas redações, como o curso tem um número de matrículas bem limitado, quem vai corrigir? Eu e o professor Marco Antônio Macarrão. Então, o que nós vamos fazer? O Macarrão vai ter uma aula que ele vai comentar as correções sem citar nomes nem nada, porque você vai ver que você precisa de quase um tutor para organizar o seu texto. Né? Você precisa ir observando uma evolução de um texto para outro. Tanto que esse curso acontece sem editais. Agora, se lançar um edital, a gente faz uma adaptação, é diferente. Mas sem prejudicar o resto da turma, tá? E o que você vai ter nesse curso? Uma coisa que nunca teve no ponto para um curso neste valor. 6 redações, né? Para que você possa praticar a técnica textual que você aprendeu aqui, tá? Bom, a quem se destina este curso? Como eu disse para vocês, no CESP eu não consigo fazer aquela abertura que eu poderia dar na Fundação Carlos Chagas para todo mundo. O CESP é muito fechado, então aqui este curso é destinado para quem vai seguir as carreiras policiais. Tá bom? Júnior, tem para delegado policial? Eu não recomendaria que as pessoas que fossem fazer para delegado fizessem o curso todo. Por que não? Porque delegados são peças. Pode ser que a gente inclua, né? Pode ser, não neste curso, tá? Neste não. Pode ser que a gente tenha uma turma separada mais pra frente, mas a priori é atender quem vai fazer o concurso pra gente, tá bom? Você acha que Polícia Civil, professora, Polícia Militar do DF, sistema de CESP acaba pegando esses concursos? Sim, tá? Sim, Corpo de Bombeiros, sim, tá bom? Aqui eu deixei essa questão, né? Como se pressupõe uma maratona, isso indica que o aluno terá que disponibilizar muito tempo para os estudos? Gente, não. Como eu disse para vocês, eu trabalhei isso durante 8 anos, não com discursivas, eu trabalhei com língua portuguesa. Era um encontro que a gente tinha semanal, durava cerca de 1h30. Os alunos sentavam assim em grupo, era um grupo de 20 alunos, né? Eu tive 10 turmas durante 8 anos, assim, regulares. Mas o pessoal ficou estudando durante 8 anos. Não, é porque essas turmas o pessoal passava, eu preenchia e mantinha aquele número. Passava, preenchia e mantinha o número. Então, eu liberava a vaga para... E sempre tinha lá 120 alunos na lista de espera. Era a média, mais ou menos. E aí eu liberava para que o aluno viesse. É quase uma terapia. Porque você vem toda semana, estuda aquilo ali. A organização quem dá para você somos nós. Então, a gente dita para você o que nós queremos. Porque você já não passa tão muito pelo lado comercial do curso. Tá bom? Então, é uma coisa mais nossa. É uma pedagogia nossa. Então, vamos lá. Por que a gente chama de maratona? Porque a gente não vai trabalhar a explosão de conteúdo, tipo, jogar tudo na sua cabeça de uma vez. Não é isso. A gente vai peneirar. Conforme... E a ideia que eu falo para os professores sempre, né? Se coloque no lugar do aluno. Se você estivesse fazendo o concurso, você daria aquele conteúdo, o professor fala, não, mas o aluno reclama. Então, é uma questão de confiança.
Mostre para ele que não precisa. Mostre para ele o que de fato ele precisa. Então, porque você vai ver isso, tudo muito peneirado, você não vai ficar estudando discursivo, você tem só que entregar a sua redação. Tá? E a primeira vai ser difícil, a segunda vai ser difícil, a terceira você vai sentir uma agilidade maior neste seu tempo, a quarta você já se sentirá no céu. Ali nós vamos partir para os estudos de caso, estudo de caso, estudo de caso, que é mais simples do que a redação comum. Vantagem de você estudar dessa forma: contextualização, eficiência, economia de tempo, economia de dinheiro, tá? Como eu disse, mas não adianta você vir correndo, poxa, não tem mais vaga. Não tem que esperar 3 meses depois pra gente abrir, tá bom? Então você vai economizar tempo, você vai trabalhar com efetividade, você nesses cursos de maratona em peso, são professores muito experientes, então você pode escolher os professores, tem essa questão, tá? Outra coisa, você tem flexibilidade, você pode juntar discursiva com outras disciplinas. Olha só, vem aqui que eu acho que já está aqui para eu te mostrar. Por exemplo, essa discursiva custa R$300. Essa discursiva, para você praticar 6 redações em encontros semanais durante 3 meses, custa R$300. Se você juntar a discursiva com mais uma disciplina, seja qual for que estiver lá sendo oferecida, né, você inclusive pode nos indicar disciplinas que nós possamos oferecer para vocês, você vai ter 13% de desconto. Cada disciplina custa 240, quer dizer, então você pagaria 540 com os seus 13% de desconto, daí R$470. Então, se você juntar 4 disciplinas, por exemplo, né, mais a discursiva, você tem desconto aí de 30% no total desse pacote todo. Então, quer dizer, você vai pagar R$882, você pode dividir em 12 vezes. Mas aí tá quase o preço. Cara, você não vai mais abrir livro para você ficar estudando. É como se você tivesse 1 horinha ali, 1h40 para cada professor. Dúvidas, você tira ao vivo conosco. Mas eu assisti depois, a minha dúvida vai para o fórum. Tá? Então, quer dizer, você tem aí basicamente essa sua dúvida particular. Normalmente o que a gente faz? A gente olha a pergunta no fórum, responde no outra aula, fica gravado para você ao final. E como é que você vai localizar essa resposta? 1h40. Quando passou dessa 1h40, você tem 20 minutos em que a gente fica por conta das dúvidas. E aí é a hora que a gente parte para as respostas nesses 20 minutos. Então, a sua resposta está ali concentrada nesses 20 minutos. Por que a gente não vai redigir a resposta? Porque é mais didático te explicar falando, tá? É mais fácil te explicar falando. Mais completo, né? Então, vamos lá. Você pode fazer uma degustação. O que é degustação? Você tem mais ou menos um mês, esse curso começa no dia 8 de março, então você tem até o dia 9 de abril para você entrar, assistir as aulas e saber se você quer continuar. Simplesmente um mês de degustação, tá? É porque a gente quer que você sinta se é isso mesmo que você precisa para o seu estudo, para a sua evolução nos concursos públicos, tá bom? E essa degustação quer dizer o quê? Você cancela a sua compra sem ônus algum, tá? Como eu disse, né? Esse nosso curso começa dia 8 de março, as aulas são sempre às 20h30, todas as quartas-feiras. Um dia depois a aula fica no site para você, ali disponível para você poder estudar. Você vai aprender a trabalhar com as provas ou com a simulação das questões da banca e tal, tá bom? Os concursos para este curso, né? A gente tem IPF, PRF, ABIN, Policial Legislativo. Eu quero fazer Bacen, Júnior, aí é outro curso nosso que a gente está montando com o professor Mariotti e você vai poder fazer e tudo, tá? E aqui tem a grade das atividades. Então veja, por exemplo, dia 8, né, começa com a aula do professor Macarrão, em que você vai pegar alguns elementos gramaticais que nós consideramos importantes, não são todos, tá? Porque a aula de estrutura do CESP eu já estou passando para vocês esse conteúdo hoje. Depois vem a primeira compreensão de temas comuns do CESP. Eu vou trabalhar temas comuns e vou expor para vocês o tema da nossa primeira redação. E o que vai acontecer depois, vocês vão notando que tem aula só de redação comentada, em que a gente vai comentar o desempenho, sem citar nomes, mantendo anonimato, tá bom? Só para melhorar, olha, isso aqui é bom escrever sim, não é ruim. Mas ano passado aconteceu de os examinadores fazerem isso e isso.
Então a gente vai readaptar o seu texto, tá bom? Você vai ver que aqui a gente vai ter, por exemplo, a nossa 10ª aula tem um professor convidado. É um professor de processo penal e direito penal que a gente vai convidar para comentar alguns assuntos que nós, naturalmente, vamos decidir em conjunto com ele, tá? Inclusive, nós vamos orientar até a montagem das questões. Eu vou explicar para você por que precisa ter essa orientação que nós passaremos a você. Enfim, isso aqui é o curso Maratona, está no site do Pontos Concursos. Você pode observar, pode se inscrever, enfim. Agora eu vou partir para a aula demonstrativa mesmo do CESP. Nós vamos falar sobre as discursivas do CESP. Eu vou continuar seguindo meu roteirinho aqui, só para você ter esse material. Você pode baixar esse material no site do Ponto, tá? Para você lá gratuitamente. Enfim, o que acontece? Primeira pergunta, que é muito comum. Discursiva do CESP é difícil? Eu vou separar em 2 grupos. Sendo de conhecimentos atuais, né, ou seja, assuntos contemporâneos, não é difícil, é muito tranquilo, tá? Quando eu falo que não é difícil, eu estou comparando, por exemplo, com uma Fundação Carlos Chagas, que é muito mais difícil do que isso daqui, certo? Então já vamos partir disso. Quando é conhecimento específico, quando eu pergunto aos professores de conteúdo, eles falam que é difícil. Professores de conteúdo. Eles falam, nossa, a banca pegou pesado, é muito difícil. Mas vocês vão ver que tem uma lógica que não é tão difícil assim, tá? Eu vou explicar nessa aula de hoje, você vai ver também que não é difícil. Do meu ponto de vista, Júnior, eu lido com isso desde 2003, eu posso te falar que não é tão difícil assim. Do CESP não, tá bom? Vamos lá. Geralmente, por que não é difícil? Vamos lá. Vou falar da redação. O que o CESP faz? Gente, o CESP, quando ele vai propor temas de redação, é muito tranquilo no CESP, né? A gente mais ou menos saber o que o CESP vai cobrar, de certo modo, tá? Quem é nosso aluno, eu falo isso aqui com muita tranquilidade, não tem nenhum tipo de vaidade nesse sentido, falo com tranquilidade porque tem muitos alunos, muito ex-alunos que podem corroborar isso. Não é difícil acertar os temas do CESP. Às vezes alguém vem, faz alguma piadinha, fala que a gente com a gente na banca. Nós nunca conhecemos ninguém em banca nenhuma, é impossível. Aliás, a pessoa que abre a boca para falar isso está cometendo um erro, uma falácia. Mas eu conheço sim. Conhece, mas você não tem acesso. Só se o cara da banca for muito doido, ficar te passando algum tipo de informação. Porque se eu fosse de banca, eu não passaria. O risco é muito grande, tá? De você ter problemas muito sérios. Eu não vou dizer que eu não conheço, gente já tenha vazado coisas por aí, mas isso é muito, muito sério. Enfim, vamos lá. O que o CESP cobra? O CESP gosta de atualidades. Olha, tem diferença para conhecimentos gerais. A FCC gosta de conhecimentos gerais, conhecimentos contemporâneos. O CESP gosta de atualidade. Como assim? Por exemplo, vamos supor que saiu uma notícia sobre violência. A gente teve no início do ano aquelas mortes nos presídios, a violência que explodiu lá no Espírito Santo. Tá, aquilo ali é um prato cheio para o CESP. Porque o CESP tem seus assuntos preferidos. Né? As bancas são centros de pesquisa, gente. Por isso, como eu disse, eu estudo discurso, então a gente mais ou menos entende essas questões todas. O CESP é um centro de pesquisa, que separou hoje a área de concurso desse centro de pesquisa. Então, quando você trabalha com tudo que é ligado a direitos humanos, é de interesse do CESP. Então, por exemplo, a questão da violência que aconteceu no início do ano é um prato cheio. Quando você pega discussão sobre drogas, é um prato cheio para o CESP, são temas repetidos em concurso público. Quando você vai discutir sistema prisional, o CESP gosta, né? Então, quer dizer, são assuntos, né? Sustentabilidade, o CESP adora este assunto, gosta bastante deste assunto. Todos os temas que acabam caindo nessa área dos direitos humanos, né, tem muito o pé forte do CESP ali. E normalmente o CESP ele tem uma temporada para definir os seus temas, tá? Então, vai chegando no concurso público, você conta mais ou menos ali a temporada de... Como se diz, meu Deus? Vamos supor, a prova é no dia... Vai ficar mais fácil colocar a data. A prova é no dia 20 de abril. Né? Então, quando chega no dia 20 de março, você tem um mês para a prova, né? Entre o dia 20 de março e o dia
30 de março, aqueles acontecimentos são muito importantes, tá? Me ajudam muito a calcular o que a banca quer. E a banca cobra atualidades. Tá na imprensa, fortemente na imprensa, ela vai em cima daquilo ali. CESP. Então tá aí a dica, não só para vocês, meus colegas de redação também, que às vezes esperam essas aulas, para ter um norte, para partir eu num livro dividir essas questões. Depois, o que nós temos? É diferente da FCC, por quê? Porque a FCC, ela vai pegar esse assunto, por exemplo, violência, e ela não vai te cobrar o que aconteceu sobre a explosão da violência nas cidades, nos centros urbanos, ou a explosão da violência nas prisões, nada disso. A FCC ela não mexe com isso. Ela faz o quê? Ela vai trabalhar com temas filosóficos. É o peso da Fundação Carlos Chagas. Então ela vai trazer um tema para você em que esse assunto da violência que aconteceu no início do ano vai servir de exemplo apenas, mas ela não vai trazer isso no tema. Ela vai trazer um tema falando, por exemplo, sobre a difícil convivência entre pessoas, vamos dizer assim, entre singularidades ou ou no meio da sociedade plural, entre as diferenças sociais. Ela vai trazer isso. E aí, por acaso, este tema da eclosão da violência das massas entra como exemplo do tema dela, tá? Então, a FCC é quase um oráculo, você tem que descobrir, interpretar a leitura que ela te oferece. O CESP não, é muito direto, tá? Os estudos de caso. Vamos lá, então, questões específicas e estudos de caso. Qual que é a tendência do CESP? Quando você abre... Primeira coisa, o CESP fala assim para você, que ele vai cobrar alguma questão ligada a conhecimentos específicos da sua área. Aí quando você vai olhar o rol de conhecimentos específicos, tem lá, suponhamos, direito administrativo, noções de economia, direito penal, direito processual penal, legislação específica. O aluno está fazendo prova para a Polícia Federal. Aí ele pensa que só cai para ele direito processual penal e legislação específica. Ele fica em cima disso aqui. A banca vem e cobra alguma coisa de direito administrativo. Aí ele afunda, assim, parece alguma pedra no barco dele, né? Gente, a gente não pode, no CESP, desprezar nenhum conhecimento específico previsto para a prova discursiva. Aliás, em banca nenhuma, tá? Senão você pode ter uma surpresa muito infeliz. 2015 a 2016, assim, eu tenho a questão na minha cabeça e não preciso tempo. Eu posso dizer para vocês que muita gente se deu mal por conta dessa ideia, né? Eu sou PRF, vai cair legislação de trânsito. O pessoal da Polícia Rodoviária já sabe que se deu mal por conta dessas apostas muito fechadas. E a banca cobra alguma coisa muito simples de algum conhecimento específico previsto. Então a tendência dela, a dificuldade está nisso. Primeiro, você aceitar que ela pode cobrar qualquer coisa. A segunda questão, né, é que ela tende a cobrar assuntos que são muito badalados na mídia, mesmo, tá? Mesmo para a parte de conhecimento específico. Então ela pode cobrar de vocês, por exemplo, assunto ligado, sei lá, se tá caindo muito para vocês sobre, vamos dizer, sobre corrupção, não estranhe que ela vá cobrar corrupção, tá certo? Então o que você tem que fazer? Quando você estiver estudando a tipificação dos crimes, né, que você pegue esses crimes mais comuns e estude o conceito deles. Porque na hora de armar a questão, o que o CESP cobra? O CESP gosta de um zero, de uma evolução. O que é o zero do CESP? Conceitos, princípios. Depois o CESP quer soluções. Sempre termina dessa forma. Então, conceito de tudo, a gente anota conceito de tudo. Princípios. Tudo que é princípio que é ferido por alguma coisa, a gente anota os princípios principais. Porque o CESP vai te cobrar algum tipo de princípio, algum tipo de, vamos dizer, de hipótese de cabimento de alguma coisa, tá? Porque a tendência do CESP, preste atenção, você vai entender, a tendência do CESP é te cobrar um basicão, a ideia do CESP vai particularmente nesse sentido, para que você se sinta, às vezes, livre para escrever e para que você escreva as coisas de forma totalmente descoordenada. Você possa encher papel, sem uma noção de fluxo textual, tá?
O seu coração se volta todo para o conteúdo. O que acontece? Você se dá mal nesse sentido. Porque na hora de organizar os itens, na hora do examinador contar, aquilo tudo é muito matemático. Eu vou te comprovar isso na aula de hoje, tá bom? Então vamos mais adiante. O CESP tem uma correção, né? Vamos dizer assim, eu já expliquei esse item 3 aqui também e tal. Então vamos lá. O CESP tem uma correção que valoriza muito, vejamos, valoriza menos a gramática. Portanto, não adianta eu encher sua redação com anotações gramaticais, porque cada erro gramatical do CESP, gente, pelo menos nos editais que existem até hoje no padrão do CESP, né? A menos que eles mudem alguma coisa, aí nós vamos adaptar, é lógico. Não adianta te encher 2, 3 folhas de correção para você falando sobre gramática tão somente, porque cada erro gramatical no CESP não passa de 0,06 ponto, tá? Isso troça no singular. 0,06 ponto. Não é nem 0,6 ponto, é 0,06 ponto. Porque na hora que você joga na fórmula e vai dividir isso, o erro gramatical ele é contado de acordo também com o tanto de linhas. Ele é inversamente proporcional ao total de linhas. Se você escreveu muito, você retira o peso do erro gramatical. Então, por exemplo, eu lembro na Polícia Federal de 2014, acho que foi esse concurso, acho que foi, um aluno do Espírito Santo, o cara ele cometeu 33 erros gramaticais numa prova de 30 linhas. Uma prova com 33 erros gramaticais, a pessoa quase semi-analfabeta. Mas ele passou no concurso, entendeu? Ao passo que tem um colega que era formado em letras, que passou no objetivo, ficou tão feliz, tinha certeza da prova discursiva, uma escrita impecável, sem erro gramatical nenhum. Meu colega foi reprovado, tá? Foi reprovado. Porque a dinâmica é aí que tá. Por isso que não adianta você ter uma correção que te encha de informações, assim, pouco úteis. Né? Elas não são eficientes. Elas são eficientes para o professor vender. É comércio, como eu disse, né? Você precisa de uma correção pontual, que te diga, olha, sujeito, é isso aqui. O que está pegando é isso aqui. O que você não está conseguindo fazer é isso aqui. A gente precisa melhorar isso aqui. E é um ponto de cada vez. Né? Eu sempre, quando oriento meus examinadores, eu falo, eu não quero 20 coisas na correção. Eu quero uma coisa muito forte na correção para que na próxima a gente possa pegar o segundo item. E observar se o cara superou. Eu prefiro que você tenha um olhar de águia para aquele item. Né? Para ver se o cara superou aquele problema. Se ele superou, então nós vamos partir para o plano B. Então a parte que me preocupava, eu estou livre dela. Então agora eu vou partir para a parte que me preocupa menos. Então essa é a questão, tá? O que vale muito no CESP, já que eu estou te dando essa aula, né, gratuitamente? Bom, a parte gramatical não vale quase nada. Quase nada. Não é que ela não seja importante, tá? Ela é importante, nós devemos dar importância a ela. Mas, sinceramente falando, ela faz muito pouco verão na sua vida. O que o CESP exige, primeiro, gente, letra. 2016 foi um terror. Os examinadores tacaram terror nos alunos, tá? Tem uma expressão, né, popular. Por que eles jogaram terror? Porque eles vão vendo que as médias vão ficando parecidas, eles começam a ficar exigentes com a letra. Então não é só a letra, não é letra bonita, é letra legível e dentro do formato do grafema. Essa é a notícia ruim que eu tenho. Letra legível e dentro do formato do grafema. No concurso da Anvisa, foi feito no último concurso de 2016, eu lembro exatamente que o examinador implicou, né, com a letra de vários alunos e ficou marcando vários erros. Você via, não tinha erro gramatical, era a letra. Um A que não parecia A. O cara não tinha nada para tirar, então ele pá na letra. Pá. E letra responde por 0,5% da pontuação. Aí já é uma pontuação alta, considerável. Letra, margem, parágrafo, tá bom? Então de olho nisso, tá certo? Cuidado. Júlia, não tenho letra. Escreva com letra de forma, tá bom? Letra de forma, sem problema algum. Chegou perto de um pontinho final, vai seguir. Só aumentar um pouquinho a letra para ficar parecendo maiúsculo, né? Se você escreve com letra palito para tudo. Tranquilo? Pode misturar a letra? Pode, desde que ela fique legível, que o grafema seja aquele. Tem gente que tem um F e parece um G. Tem que tomar cuidado com isso. Júlia, então tem que nascer de novo. Nossa, sua letra. Você altera os grafemas. Eu lamento te informar. Compre um caderno de caligrafia. Assista as nossas aulas ou anote as coisas dessa aula. Tudo no caderno de caligrafia para você. Não é vergonha, tá?
Pelo contrário, é solução. Um aluno do jurídico, na parte lá para concurso para juiz, eu não mexo com isso, pelo menos não tenho tempo para mexer, muito desesperado porque ele estudava e nunca sabia por que na prova discursiva ele era reprovado. Aí ficou no meu pé durante quase um ano. Falei, manda suas provas para mim. Na hora que ele mandou as provas, que eu parei, tive um tempinho, analisei as provas dele, foi até num carnaval que eu fiz isso. Analisei as provas dele e falei, seu problema é a letra. Mas depois de 4 anos que eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, eu tenho certeza que seu problema é a letra. Tem alguns grafemas seus que não são claros. E banca discursiva nenhuma é uma mãe. Muito pelo contrário, banca discursiva é carrasco. Melhora a sua letra. E assim ele o fez. Ele começou a fazer caligrafia. Inclusive, hoje no Rio de Janeiro, por exemplo, eu vejo... Tem cursos de caligrafia para concursos públicos. Olha a que ponto chegamos. Enfim, fez o curso. Gente, apareceu o primeiro concurso jurídico para esse menino. Ele passou no concurso. Ele falou, nossa, eu até quase choro, né, quando eu lembro. Porque eu sinto assim, que é um negócio tão simples que você fala para uma pessoa. Queria eu ter tempo para falar todas as coisas simples para várias pessoas que me procuram. Mas é uma coisa tão simples que você fala para uma pessoa. E essa pessoa está sofrendo durante 4 anos. Né? E você vai olhar e você fala, não, essa letra. O negócio era a letra dele. Então, quer dizer, quando ele descobriu que ela era a letra, por mais que fosse uma questão de conteúdo, por exemplo, a pessoa relaxa de uma tal forma depois que ela soluciona aquela questão, que ela se posiciona na prova achando que vamos dizer assim, o Golias dela, na verdade, era um pequeno Davi. Então ela consegue derrubar aquele inimigo e ela produz. Olha que coisa linda. É um poema. Quando eu vejo aprovado, é um poema. Enfim, vamos seguindo, né? Então o CESP, primeira coisa é a questão estética. Segunda questão, gente, são os itens. O CESP, ele te dá um caso, um texto motivador acima, né? Te faz a pergunta e abaixo vem os itens temáticos. Aqueles itens temáticos, há regras que já estão para lá de divulgadas por aí, desde que a gente divulgou a primeira vez, né? Que bom que as pessoas precisam cumprir na ordem. E não é só isso. Mas vem cá. Por exemplo, nós temos aqui um tema, vou colocar sua tela agora, tá? Um tema que foi do Policial Legislativo 2014. Então você vai ver que a banca dá um texto. Isso aqui não é estudo de caso, não, tá? Isso aqui é uma questão. Uma questão de conhecimentos gerais. Foi isso na época? Foi isso. E na época o assunto, né, aquele conflito que estava acontecendo na Ucrânia em 2013, era algo muito forte, em torno de 2013 e 2014. Então, esse assunto estava muito batido na mídia, não deu outra, a banca pediu no concurso. Então, ela te dá um texto, esse texto é meramente motivador, e você tem que redigir sobre esses elementos aqui, tá bom? Bom, detalhe, o que é importante você fazer? Todo mundo já sabe isso. Recuperar com precisão o que está escrito aqui, porque nenhum examinador vai ficar viajando na sua prova procurando o assunto. Então, deixe para ele tudo pronto, né? Tenhamos amor ao examinador. Depois, o que vai acontecer? Você precisa responder na ordem que isso aqui é dado, tudo tem que ser feito na ordem, você não pode passar a crise da Ucrânia, né, acima do tema, a pressão de parte da população, não pode fazer isso, tá? Tem que ser respondido na ordem. E na hora que você for apresentar esses itens, que você os apresente na abertura de cada parágrafo, tá bom? Você não pode juntar 2 no mesmo parágrafo, senão você esconde um deles, tá? Veja que cada um deles tem uma pontuação bem próxima do total, tranquilo? Olha só, quando você faz isso, né, você vai desenvolver o conteúdo, você corre risco de fazer o que aconteceu com essa minha ex-aluna, que hoje é policial legislativa, tá? Então, o que acontece? Você vai trabalhar esses itens na ordem. Olha o que aconteceu com ela, né? O valor tá aqui, a nota tá aqui. A menina tirou total na discursiva, tá? Dá pra tirar de boa. Aqui tá até a discursiva dela. Mandou de presente pra vocês, ó. Não é pra mim não, é pra vocês mesmos. Tá certo? Ela fez uma introdução resumindo o caso. No CESP você pode... Antigamente não podia, por isso que eu falo. O aluno pega uma aula minha lá de 2013, 2014, gente, é outra dinâmica, porque os examinadores mudam de ano para ano, né? Você tem recomposição de bancas, tá? E eles mudam mais ou menos o escopo.
Por exemplo, até o momento, início de 2017, essa introdução aqui é válida. Tranquilo? Pode ser que lá, por aqui 2 meses, quando começarem as provas de 2017, a gente note a mudança. O que a gente fala para o aluno? Ó, vamos mudar o perfil, tá bom? Porque a banca mudou. Como é que você sabe disso, Júnior? Gente, eu corrijo prova quando acaba o concurso. Praticamente a cada concurso público, porque a gente tem o trabalho no ponto de concurso, você tem oferta de recursos, né? Os professores vendem seus recursos, então a gente recebe na visão preliminar, assim, quase 100 provas por temporada. Então é uma amostragem maravilhosa. Dá pra gente saber o que o examinador exatamente cobrou e qual vai ser a tendência dele no próximo concurso. Então o que acontece aqui? Isso aqui é um resumo que ela fez daquele texto que você viu. Pode fazer isso? Pode. E aí ela vem, ó, vejam que eu marquei em vermelho, ó, a divisão interna da Ucrânia. Tá vendo? Ó, a pressão parte da população por independência, né? A crise da Ucrânia, né? No sistema internacional. Então veja que isso aqui são os tópicos que foram dados. Está aqui na redação dela, tá? Vocês vão notar que a letra dela é bastante clara, tá certo? Ela faz o recuo que é importante para tirar os seus meio pontinho, né? Tem uma divisão linear na redação dela, apenas esse parágrafo ficou um pouquinho extenso, mas como ela veio fazendo tudo na ordem, o examinador deixou passar para lá. Tudo bem? Ó, ponto final, as margens são bem feitinhas, vejam que ela usa hífen para separar sílabas, a gente não usa underline, ou seja, não existe aquele tracinho embaixo. Eu também aprendi durante minha época escolar, tinha que colocar um tracinho embaixo da sílaba, tá? Errado isso é do inglês, mas do português não. Então, o que você tem que usar é hífen mesmo. Quantas vezes você precisar usar para sua divisão silábica. Tranquilo? Nós temos aqui, quer ver? Deixa eu só mostrar aqui um estudo de caso. Deixa eu ver aqui. Não. Aqui não. Aqui você tem, por exemplo... O que é estudo de caso, né? Esse caso aqui nem foi, aliás, até fui infeliz porque eu não coloquei um estudo de caso. Enfim, estudo de caso, gente, é bem simples, tá? O estudo de caso vai acontecer quando você tem um caso fictício, uma história contada para você de forma ficcionalizada, e aí a banca vai te fazer perguntas teóricas em cima desse estudo de caso. Então, como é que você faz o estudo de caso? Respondendo do mesmo jeito. Ordem, precisão, objetividade e clareza. Explica o que eles estão pedindo e depois faça menção ao caso, acima. Você pode usar parte do caso como exemplo, né? O crime de corrupção é isso, assim, assado, né? No caso em tela, nota-se que houve este crime por causa disso e disso. Esse é estudo de caso, tá bom? Basta fazer isso, tá? É claro que, Júnior, parecer, se cair no concurso, nós vamos falar sobre parecer no correr do curso, para você saber o que é. Porque se houver uma surpresa, a gente precisa apontar, tá bom? Bom, quero te mostrar mais. Como eu tinha falado para vocês no início, né? Eu falei para vocês, o CESP não tem temas tão difíceis. Não é tão difícil o professor de concurso público acertar os temas do CESP não, tá, gente? Eu falo para vocês, olha só. Tá vendo? TCU 2015. Coloquei aqui. Foi Migração no Mundo Contemporâneo, uma tragédia sem fronteiras. Isso aqui foi um assunto... Que foi repetido nas provas do CESP, essa questão ligada ao terrorismo, migração, tragédia, aquela coisa das guerras, dos conflitos que acontecem no Oriente Médio, aquilo ali é prato cheio, o CESP cobra pelo menos uma vez por ano, Por isso que é fácil, a gente vai lá e acerta, e o aluno fica louco na hora da prova, né? Olha só, isso aqui foi 2015, 2016 tem tema que a gente acertou? Tem, Tribunal de Contas do Pará. Houve 3 temas para redação, 3. Um sobre terrorismo, de novo, ainda falei, esse eu nunca deixei de trabalhar porque alguma prova vai cobrar. Veio esse tema sobre terrorismo, 2016. Veio um tema sobre sustentabilidade, esse nós não acertamos. E veio um tema sobre drogas. O de terrorismo ele estava presente em 2 aulas de temas, nós repetimos de tanto medo que a gente tinha de cair. E o de drogas está aqui, TCE do Pará. Né? Com certeza deixa o aluno mais em casa. E exatamente isso aqui, ó, a questão do desafio do combate a drogas ilícitas.
O agente da PF, esse aqui então, eu lembro que eu estava no local de prova quando aconteceu no Rio de Janeiro. A prova foi ter um bom sucesso. E eu lembro que os alunos saíam da prova assim, e eu estava no local de prova porque na época um professor, um colega que tinha uma filha que estava fazendo prova, estava lá, então eu estava lá conversando com ele. Os alunos foram saindo da prova falando: caiu o tema que foi dado na aula, na prova, e exatamente uma das últimas aulas. Por quê? Porque a gente vai sentindo o movimento da banca, né, para aquilo, e a gente começa a ficar muito esperto. A gente tem uma equipe que estuda esse tipo de movimento todo, né? Então, para a gente possa cobrar. Então, caiu 2014, 2013, 2015, 2016 nós acertamos tamanho de prova. 2017 tem, Júnior? Tem, não é de vocês não, mas tem. TRE de São Paulo, caiu exatamente um tema que a gente tinha dado na aula 7. A aula 7 era a última aula do TRE de São Paulo. A aula 7, a parte de vídeo. E ia colocar um autor nessa parte de vídeo chamado Stuart Hall. Eu coloquei exatamente um autor chamado Charles Taylor. Eu troquei de última hora. Eu falei, não, a gente precisa trocar. Nós trocamos 2 autores por um. Nós colocamos Charles Taylor para falar sobre a questão das diferenças e sociais, de como o Estado ampara, né? Como o Estado cuida dessas diferenças sociais. Veio na prova dos meninos. Tava lá, né? Então eles ficaram muito felizes. Mas é porque a gente estuda, tá bom? Ninguém conhece ninguém. Bom, enfim, como eu disse, né? Não é difícil. Fazer o acerto das questões não é difícil. Agora eu quero chamar a sua atenção para o seguinte, para o que você precisa saber, que é uma grande diferença, né? Que hoje o CESP mudou um pouco o perfil de uns 2 anos para cá, então você precisa saber disso. Você já sabe, tem que responder na ordem, você sabe que tem que fazer uma letra legível, você já sabe dessa questão toda, tem que responder com precisão, você sabe que é legal, você pode fazer uma introdução, pode fazer a introdução, não é pecado nenhum agora, nessa temporada não, né? Mas, e como é que você vai compor o conteúdo? Por tópico. Vamos lá. Aqui nós temos, vou pegar o da Polícia Federal, acho que é esse mesmo, isso, a Agenda da Polícia Federal como exemplo para você. Você vai ver que cada tópico desse vale 4 pontos, certo? Então vale 4 pontos. Mais recentemente o CESP tem dado mais pontos para o primeiro tópico, tá? Nos seus últimos concursos. Mas vamos lá. Então lá, o 11 de setembro de 2001 e a nova escalada terrorista. Esse é o assunto que você precisa desenvolver. Como é que o CESP faz que os examinadores vão julgar? Como que eles vão julgar o seu conteúdo? Porque o 11 de setembro de 2001, a escalada terrorista é muito aberto. Concorda comigo? Ótimo. Então, o que o CESP faz? O CESP compõe um padrão de resposta com 3 assuntos para cada tópico. Então, se o tópico vale 4 pontos, cada argumento vale 1,33. Você pega 4 e divide por 3, 1,33. Por exemplo, se você colocou 2 argumentos que conferem com este tópico e que conferem com o padrão de resposta, então você tirou 2,66. É assim que é calculado, entendeu? Se você colocou um argumento só, por mais brilhante que seja este seu argumento, você vai tirar 1,33. Uma ideia só que exprime esses 2 itens, 1,33. Percebeu a diferença? Por que meu amigo, que era formado em letras, se deu mal no concurso da Polícia Federal? E por que o outro menino que não sabia muito bem escrever, que tinha 33 erros gramaticais, passou? Essa é a diferença entre eles. Esse meu amigo, né, ele não era meu amigo, ele ficou meu amigo, que se deu mal, ele me procurou porque ele é formado em língua portuguesa e em comunicação. Bateu um desespero nele tão grande quando ele viu que ele não tinha escrito bem a sua resposta, que ele falou, não, eu preciso ir atrás de alguém que lida com concurso público. Porque eu vi que não é só ser formado em letras em comunicação que vai me passar no concurso. Era isso, então a gente ficou amigo a partir daí que ele me procurou, que ele queria saber o que tinha acontecido com ele, né? Então ele me procurou lá e eu expliquei, eu falei, não, é porque é a forma de contagem da banca, tá? Então se você olhar, por exemplo, veja o padrão de respostas. Espera-se que, relativamente ao primeiro aspecto, o 11 de setembro e a nova escalada terrorista, o candidato mencione o impacto causado em todo o mundo pela ação do terror da Al-Qaeda em território norte-americano, atingindo o prédio do Pentágono em Washington e destruindo por completo as torres do World Trade Center. Ponto. Então, vamos lá. A pronta e vigorosa reação dos Estados Unidos, né? E depois ele fala, né? E em verdade, um pouquinho mais para baixo, 11 de setembro deu inédita visibilidade ao terrorismo impulsionado pelo fanatismo religioso.
que se manifestou em outros locais, por exemplo, em Londres e Madrid. Ponto. Então, note que a cada ponto final você tem um argumento, tá? Um argumento seguido de exemplo, entendeu? Qual que é a questão? Então é assim? É assim. Para cada um desses tópicos são 3 argumentos seguidos de exemplos, seguidos de algum tipo de fundamentação, que pode ser uma autoria, etc. Entendi. Se eu colocar 2, então eu tiro 2,66. Se eu colocar 3, sim, os 4 pontos. Tá bom? Tranquilo? Mas aí você vai falar assim, Júnior, mas se eu escrever tudo isso aqui que esse cara colocou aqui, o parágrafo vai ficar enorme, não cabe em 30 linhas. Gente, por isso que precisa de prática. Entendeu agora por que nós vamos ter esses encontros? Porque você precisa organizar, você tem que fazer uma mágica textual, que aí é só escrevendo e a gente lendo para você. Você pega o conteúdo, você sabe os seus 3 argumentos, você precisa adotar princípios de concisão, de economia vocabular, adotar princípios de coesão, isso tem que estar ligado um ao outro, adotar um princípio de coerência, tem que haver uma escala nessas suas escolhas, porque o que acontece? Na hora que você vai escolher argumentos, você pode também ter o azar de escolher algum tipo de argumento que você escolheu 3, mas que não bata com a resposta padrão. Aí o bicho pega para o seu lado. Por quê? Porque se esse terceiro argumento não bater com a resposta padrão, você vai para a fase recursal. Aí você tem que comprovar que você está certo. O SASP costuma dar a pontuação, tá? Costuma. Então, quer dizer, olha que sofrimento, né? Então, faltou o quê? Esse terceiro argumento ele tem algum ponto de incoerência em relação aos outros 2. Então, a gente tem que te ajudar a fazer um brainstorm, né? Acho que você sabe o que é isso, que é aquela tempestade de ideias, para você pensar as ideias, e para depois nós agruparmos as ideias por semelhança. É isso, tá? São técnicas de redação. É claro que, não sei se você se lembra disso, o SESP tem uma fase recursal que é só contra o padrão de resposta. Poucas pessoas sabem disso. Você pode recorrer contra o padrão e pedir a inclusão de um argumento seu. Porque ele vai liberar o padrão antes de liberar sua visão provisória da prova. E você pode recorrer contra o padrão pedindo a inclusão daquele argumento se ele for válido. Tá bom? Então eles deixam como um argumento ali coringa, tá? Para o examinador. Enfim, é isso. Precisa concluir, professora? Pode concluir, pode não concluir, tá? Tranquilo? Bom, eu falei sobre estudo de caso, eu acho que eu já falei tudo que eu queria falar nessa minha aula. Vocês estão vendo que não é assim nada demais. Resumindo tudo para você, responda todos os itens temáticos, não deixe nada em branco, tá? Mesmo que você não conheça muita coisa, responda para você ganhar um ou outro ponto. Responda com clareza, gente. A gente não fica fazendo jogos vocabulares, não é a hora disso, tá certo? Use letra de forma se você não sabe, se a sua letra cursiva não adianta. Perceba que pratique a escrita, tá? A manuscrita é muito importante. Se você puder, em caderno de caligrafia, que é bom. Esquematize seus parágrafos antes de ter uma noção de tamanhos, assim, para não ficar uma coisa muito grande. Você pode quebrar a resposta de um tópico em outro parágrafo, não tem problema. O importante é não juntar 2 tópicos numa resposta só, tá bom? Recue para você iniciar parágrafo. Preste atenção na margem, tá? E não deixe nenhuma marca pessoal na redação. O que é marca pessoal? Alguma coisa que lembre seu nome ou alguma coisa ligada à religião. Essas coisas são muito particulares, isso é subjetivo, isso você não pode deixar, tá? Bom, enfim, é isso. Eu acho, é isso mesmo, já até terminei aqui com o meu abraço para vocês. Eu acho que já expliquei tudo que queria, certo? Sem tornar o vídeo muito extenso, acho que ficou uma coisa legal. E você pode nos procurar para que você possa fazer inscrição no seu maratona. Se você quiser correr conosco discursivos para o SESP, carreira policial é só para carreiras policiais mesmo. De outras áreas para frente a gente abre a preparação para vocês. É uma preparação que nos toma muito tempo, não é? Porque é feita semanalmente, sempre ali ao vivo, com material sempre muito atualizado, com demandas que podem surgir de uma aula para outra. Por isso que a gente não tem para todos os cursos, tá bom? Então, um beijo grande. Obrigada pela atenção. Espero ter te ajudado a compreender muito os caminhos que essa banca exige de você, que você passe no concurso em 2017 ou 2018, ou seja, quando vier o seu concurso público. E vamos lembrar que carreiras policiais se tornou perigoso, né? Até então não estava previsto,
mas se tornou alguma coisa perigosa por conta daquele Plano Nacional de Segurança que o governo aprovou no início do ano. E se você olhar uma das diretrizes desse plano, né, um dos objetivos do plano é proteger as fronteiras. Vai fazer isso sem PRF, sem PF para ver, não tem jeito, né? E os concursos do Legislativo, naturalmente, são concursos que independem, né, dessa previsão do Executivo para acontecer. Então, você já sabe que a coisa, depois do lançamento desse Plano Nacional de Segurança, tudo se torna muito, como é que eu falo assim, muito iminente, né? Você não sabe que dia, né? Verá como Cristo, um ladrão na noite, né? Como ele diz lá na mitologia bíblica. Então, beijo grande para vocês. Nós vamos seguir com o nosso trabalho, tá?